Bom dia, Maicon. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando contigo aqui com os nossos ouvintes. E vamos ter um desafio pela frente, que é tentarmos falar de uma maneira didática sobre a reforma tributária, um assunto que é tão técnico, que mexe com tantos números, mas para mostrar como essa reforma tributária e o texto base que vem sendo analisado e aprovado aos poucos no Congresso pode interferir no bolso das pessoas. Acho que um dos principais e mais direto nesse momento seriam as mudanças no imposto de renda, Maioli. Exatamente. Como tu falou, é complexo o tema, mas ele deve ser tratado. As pessoas têm que se interessar, têm que conversar com os deputados, porque senão vai ser aprovado um texto muito ruim, prejudicial para todo mundo. O que começou agora foi a primeira fase da reforma tributária, que foi aprovada na Câmara, que trata sobre o imposto de renda. Ela tem pontos bons, por um lado, só que no todo ela acaba sendo muito ruim para a economia. Pois é, eu estava vendo nesse texto base que prevê, inclusive, vamos lá citar alguns exemplos, né, que começaria a impactar imposto de renda para quem ganha acima de R$ 2.500 por mês, fazendo uma graduação e um aumento de percentagem em cima daquele valor. Só que não se prevê, vamos dizer assim, um teto. O que eu quero dizer com isso, Maioli, pelo que eu entendi, pelo que eu li desse texto base, quem ganha mais de R$ 5.400 vai ser taxado em 27,5%. Só que uma pessoa que ganha R$ 100.000 também vai pagar esses 27,5%. Não há, na tua opinião, uma certa disparidade entre essa taxação e esse percentual do imposto de renda? Porque parece que bota no bolo que uma pessoa que ganha 5.400 é o que se equivale a alguém que ganha 100 mil. Sim, pode ser visto dessa forma, Michael. Vamos começar então com notícia boa, né, da reforma. Houve a atualização da tabela do imposto de renda, que são exatamente as faixas, né? No Brasil a gente tem 5 faixas, né? Vai de 0% quem ganhava até R$ 1.900. A partir de agora, a faixa isenta, né, vai para quem ganha até R$ 2.500. Veja, é um valor muito baixo de atualização, foi R$ 600, mas para quem ganha 1.900 foi um aumento expressivo da faixa isenta. Então, nesse ponto, a reforma é boa. Só que o que tem que se dizer aqui é que a atualização do imposto de renda, a rigor, ela deveria ser, e como foi no passado, deveria ser atualizada periodicamente, não dependendo de uma reforma estrutural que modificasse tanta coisa como aconteceu agora. Mas esse fato é bom. E efetivamente ela tem 5 faixas, a faixa maior é a partir de R$ 5.000 de renda, que é 27,5%. Houve propostas, não aqui dentro dessa reforma, de aumentar as faixas, né? Como tu comentou, mas acabou não sendo aprovado agora. Outro ponto positivo é a redução da alíquota das pessoas jurídicas, das empresas, do imposto de renda, que vai reduzir imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, são 2 tributos que a gente sempre trata junto. As empresas pagam 34%, só que isso vai reduzir para 27%. Então, as notícias boas param por aí, né? Por que eu falo isso? Porque foi instituído a tributação de imposto de renda sobre dividendos. Dividendos nada mais é que a distribuição do lucro para os sócios, né? E isso foi criada a tributação em 15%, né? Muitas pessoas insistiram na tributação de dividendos, dizendo que isso equaliza o empresário a todas as pessoas, mas aqui, pessoal, a gente tem que entender que quem foi prejudicado foi o setor produtivo. O setor produtivo que gera emprego, empreendedores e empreendedoras que geram emprego, vão ter uma carga tributária global maior, né? A legislação ela previu algumas isenções, a legislação não, um projeto aprovado nessa semana previu umas isenções de dividendos, mas o fato é que para o grande volume das empresas a tributação total aumentou. E isso não ajuda, né, na economia nesse momento que a gente precisa, se não uma redução de tributação, a gente precisaria manter a mesma, né? Pois é, existe aí uma certa disparidade que a gente pode fazer,
que para o CPF pode ficar um pouco melhor, mas vai ficar pior para o CNPJ. Só que ficando ruim para o CNPJ impacta no CPF também, porque com o aumento de impostos a economia daquela empresa não flui tão bem. Sem contar, Maioli, que reduzir os impostos sem diminuir o tamanho do Estado, hoje, vai exigir uma compensação. Inclusive, dentro desse texto base, a principal pode ser a desoneração do COFINS para alguns setores estratégicos da economia, o que também vai pesar no bolso do consumidor. Vamos lá, vamos falar das farmacêuticas, por exemplo. Exatamente. Então, o que aconteceu? Para fazer essa compensação, se acabou com o benefício de alguns setores, o benefício que tinha alíquota zero do PIS/COFINS. Um deles é exatamente esse, o setor de medicamentos. Eu até acho estranho falar isso, benefício para setor de medicamentos. No Brasil, medicamentos são um dos produtos mais tributados que existem. Isso é um absurdo comparado com outros países em que medicamentos não são tributados, por óbvio. Né? Seria um setor, assim como cesta básica, que deveria ter uma tributação bem menor. No Brasil já era tributado demais. Por um tempo houve um benefício que reduziu a zero isso. E agora, para compensar essa redução de um lado da tributação do imposto de renda, vai acabar com o benefício do medicamento. Então, como algumas pessoas vão sentir no bolso muito isso, né? E como eu falo, a reforma tributária ela sempre tem que ser vista globalmente, né? Nessa tributação de dividendo, as pessoas esquecem que também o Brasil é visto como um cenário para ser investido. Só que o investidor externo agora não vai ter mais estímulo de botar dinheiro aqui dentro do Brasil, porque ele vai ter que pagar um imposto sobre dividendo que ele não tinha até ontem, né? Se o Brasil já é um país arriscado para receber investimento de fora, imagina agora o investidor que vai ter que tirar mais 15% sobre o risco Brasil acima, né? Então, o desestímulo para ele botar dinheiro para cá no momento que a gente precisa disso vai ser grande. Sempre se falou em reformas necessárias, né? Começou se falando, inclusive, de uma revisão da Constituição, reforma trabalhista, a reforma dos poderes, a reforma disso, daquilo, e inclusive a reforma tributária, por óbvio. Só que, ao que tudo indica, pela tua fala, essa reforma tributária, pelos moldes que está se apresentando, vem se apresentando como um tiro no pé do Brasil. Ótima analogia, exatamente isso. A esperança agora dos especialistas é que esse texto seja aperfeiçoado no Senado, porque ainda não foi aprovado, ou se não aperfeiçoado, seja totalmente barrado, porque ainda sobre dividendo, que foi o maior ponto da reforma, uma coisa que tem que ser clara para todo mundo é o seguinte: a renda tributada é uma só. Se a gente tributar na empresa ou no dividendo, não faz diferença para efeito de arrecadação, né? Porque a renda é uma só que está sendo tributada. O Brasil sempre escolheu em concentrar essa tributação na pessoa jurídica. Agora, fazendo essa divisão, ele só criou um custo de fiscalização muito maior, né? Então, assim, o Estado vai ter que gastar fiscalizando pessoas, enfim, né, que vão tentar modificar a sua tributação. Isso vai gerar um custo de fiscalização muito maior, vai gerar autuações da Receita Federal muito maior. Então, num dos pequenos pontos que o nosso sistema era mais simples comparado com os outros países, que era esse de não ter tributação no dividendo, a gente voltou a ser complexo agora. Pois é, tudo isso ainda para complicar ainda mais, né? E como você bem disse, Maioli, existe ainda esse pingo de esperança que o Senado possa reverter essa situação. Não falando do CPF, do imposto de renda, que aparentemente ficou um pouco melhor, mas principalmente para a pessoa jurídica, né, que vai ter um gasto maior. Ele tendo um gasto maior, ele vai inclusive gerar o gasto maior para o Estado, que por outro lado vai ter que recuperar o dinheiro de alguma forma, porque vai ter que inchar ainda mais essa máquina, né? A gente sempre fala em desinchar o Estado, desinflar o Estado. Pela tua fala também a gente percebe que o Estado, quando eu digo União, vai ter que se inflar ainda mais para dar conta de fiscalizar, porque da forma que está, não tem nem pessoal suficiente. Se ficar mais complexo, isso significa que vai precisar de mais gente para trabalhar.
Exatamente. Quando a gente diz que tem custo para fiscalização, é custo de pessoal, é custo de tempo, é custo de poder computacional. Hoje em dia é muito custoso isso, principalmente para a Receita Federal também, né, ao fazer a sua fiscalização. E um ponto que é importante destacar, e todo mundo tem que ter claro, a Receita Federal acabou de divulgar a arrecadação do primeiro semestre. A arrecadação do primeiro semestre de 2021 no Brasil foi 25% maior que 2020. Esse é um valor já fora a inflação, isso é aumento real. Algumas pessoas vão dizer que, olha, 2020 teve uma redução, e efetivamente teve por causa do Covid, mas o mês de junho foi o segundo mês com maior arrecadação da história, só perde para 2011. O que eu quero dizer com isso? O governo está perdendo uma oportunidade em reduzir os tributos, ou pelo menos manter eles iguais, que ele continuaria com o aumento de arrecadação. Tem que se fazer essa ligação entre aumento de arrecadação para não ter o aumento do imposto de renda. E é isso que as pessoas acabam analisando só de forma enfim, de formas separadas, né? A reforma tributária de um lado e a arrecadação do outro, mas elas estão totalmente ligadas uma com a outra. Em resumo, se aumentou a arrecadação, por que insistir em aumentar agora os tributos? Né? Poderia utilizar esse momento para atualizar a tabela do imposto de renda de uma forma, como tu sugeriu, Michael, um pouco mais ela sem ter esse reflexo maior de tributação. Pois é, e é um assunto que nós poderíamos ficar horas falando aqui, Maioli, e com certeza na próxima semana, com as atualizações, a gente vai voltar a bater um papo aqui na Jovem Pan, porque ainda há muitos pontos para a gente abordar, né? E, inclusive, eu quero abordar contigo na próxima semana os tributos em cima do preço dos combustíveis, falando do gás, da gasolina, do diesel, que é um assunto também bastante impactante. Vamos combinar que na próxima semana tu volta aqui, Maioli, para a gente conversar mais um pouco sobre a reforma tributária, mas também sobre os tributos, os impostos cobrados em cima de produtos que estão doendo no bolso do consumidor dia após dia, né? Com certeza, agradeço o convite e fico honrado de poder dividir isso e tentar facilitar essa compreensão para todo mundo. Acho que é importante a gente encarar o assunto, por mais árido que seja, porque ele bate no nosso bolso todos os dias, né? É verdade. Um forte abraço, Maioli, um ótimo final de semana para você. Um abraço, um ótimo final de semana para ti e para todo mundo.